Muito se fala que o regime de trabalho em home office, ou teletrabalho, ou trabalho remoto, dependendo muito do formato aí de como isso acontece, começou a acontecer depois da pandemia. Mas isso não é verdade. A verdade é que esse regime de trabalho já existia, só que não era adotado por muitas empresas. Eram poucas organizações que acabaram tendo essa iniciativa de colocar alguns trabalhadores em função da sua atividade. Ela permitia isso, que algumas pessoas trabalhassem em casa. Afinal de contas, eu tenho uma grande redução de custo. Mas com o advento da pandemia, né? Então 2020, 2021, na parte de 2022, né? Isso se intensificou. Porque as empresas precisavam, várias empresas que não tinham esse formato de trabalho, precisavam adotar algum tipo de formato para que as suas atividades continuassem funcionando. Inicialmente, as empresas foram consultadas, muitas empresas foram consultadas em relação a essa adoção, e mais da metade das empresas, segundo a Fundação Getúlio Vargas, 56,6% dessas empresas acabaram adequando esse tipo de atividade. Em função, obviamente, dos lockdowns, essas questões, esses problemas que aconteceram durante a pandemia. Com isso, muitas empresas, após ali o controle, a diminuição dos casos de Covid, acabaram mantendo isso. Foram várias empresas. Como é comentado, é óbvio que você tem uma redução de custo, uma redução de espaço, de utilização de espaço. Algumas empresas optaram pelo formato híbrido, então trabalha 2, 3, 4 dias em casa, um na empresa, enfim. E ainda empresas que não adotaram na época da pandemia o home office estão avaliando as possibilidades. Afinal, as empresas sempre estão tentando reduzir custo, né? Só que esses trabalhadores, quando estão em casa, trabalhando dentro das suas residências, eles também se expõem a alguns riscos. Durante o seu horário de trabalho, obviamente. Então, quando a gente fala de acidente de trabalho, nós falamos que acidente de trabalho é aquele que acontece durante a sua jornada de trabalho. Então, em casa você também está trabalhando, está na sua jornada de trabalho, então o acidente pode acontecer. Muito bem. E as questões ergonômicas também são relevantes para essas situações. Lembrando então que o que é ergonomia, né? A adaptação do trabalho para as características do ser humano. Então, o trabalho tem que ser adaptado ao ser humano, levando em consideração as suas questões físicas, enfim, porque a ideia aqui é prevenir doenças. Então a ergonomia, ela tem, ou a falta de ergonomia, ela traz ao trabalhador uma probabilidade muito alta de você adquirir algum tipo de doença osteomuscular, como também emocional. Não podemos esquecer dessa questão do emocional do trabalhador. Muito bem. Então isso precisava ser adequado, ou deveria ser adequado, às questões de trabalho em home office. Vamos usar esse termo para tornar o trabalho um pouco mais confortável para esses colaboradores, mais seguro e principalmente mais produtivo, mais organizado, um ambiente saudável, e como eu disse, tanto fisicamente como mentalmente. Pois bem, em 2020, o Ministério do Trabalho emitiu uma nota técnica a respeito desse assunto, que são as medidas e diretrizes para o trabalho remoto e home office.
uma nota técnica importante salientar aqui, que ela não vem obrigar as empresas, e sim trazer recomendações. Especificamente essa nota técnica, a 17 de 2020, quem tiver interesse pode ler essa nota técnica na íntegra. É fácil de encontrar isso na pesquisa da internet. E ela traz alguns exemplos de condições que a empresa deveria proporcionar. Então, quando se fala o termo deveria, diz ali, recomenda-se que seja feito disso, isso, aquilo, aquele outro, enfim. E dentre vários itens de recomendação, o item C fala assim: a propriedade dos instrumentos de trabalho, o responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos e responsável pelo pagamento das despesas do consumo e utilização. Então isso está remetendo uma situação onde a empresa deveria se responsabilizar por todas essas questões. Infelizmente, a gente sabe que não é isso que acontece, mas como disse, não é uma obrigatoriedade, deixa clara a norma para mim aqui, né? As empresas deveriam, né? Não as empresas são obrigadas, é diferente. Muito bem. Mas mesmo assim, ela traz uma luz ali para você, no caso, o empregador, tenha o bom senso, né, de quando colocar um trabalhador trabalhando nessa situação em home office, trabalhando em casa, que ele atenda algumas necessidades desse trabalhador. Independente disso, não cabe aqui julgar, não é essa a ideia dessa conversa, julgar se está certo, se está errado. Algumas orientações eu trago aqui então para você que está me ouvindo, que você pode adotar dentro da tua casa. Então vamos imaginar aqui, você precisa trabalhar numa mesa, obviamente. Não é recomendável você trabalhar em sofá, deitado, em cama. Pode até fazer isso, mas isso tem que ser poucos minutos, porque não é salutar. Isso pode, médio e longo prazo, trazer consequências aí para o teu corpo, para a tua condição muscular, enfim. Então a ideia de trabalhar em longos períodos, sim, é numa mesa. Claro que o ideal é uma mesa para escritório, mas caso você não tenha, não tem problema nenhum. Pode trabalhar lá na mesa da cozinha, uma mesa que você tenha disponível para poder trabalhar. Existem algumas alturas, alguns tamanhos, dimensões das mesas adequadas ergonomicamente, cantos arredondados, sempre que possível. Mas, enfim, se não é possível, você vai se adaptar. Mas sempre que você puder, utilize a mesa. Cadeiras. Precisa de uma cadeira ergonômica com regulagem. Isso é previsto. Tanto a mesa como a cadeira, você sabe que uma empresa deveria, dentro das dependências da empresa, proporcionar isso para você. Mas na tua casa nem sempre você vai ter uma cadeira ergonômica, até porque ela não é muito barata. Ela possui regulagem de altura, de apoio de braços. Ergonomicamente falando, ela precisa de 5 apoios, o pessoal chama de 5 patas, com rodízio. Então, se você tem, regule ela de acordo com a tua altura, de forma que você consiga alcançar o chão. Então, e elas são adequadas, elas se adaptam a quase todos os tipos de mesa. Caso não tenha, possa adquirir, beleza. Como eu disse, você não tem que gastar recursos para poder fazer um trabalho que é para uma empresa. Mas se você optar por isso, é bem interessante. Mas se você optar por trabalhar com o que você tem em casa, então se atente a algumas condições. Por exemplo, a cadeira precisa ter estofamento, é mais confortável. Se a cadeira for muito funda, muito grande, você pode colocar ali uma almofada nas costas para diminuir aquele, para ter um apoio das costas, no encosto ali, mais adequado. Se ela for mais alta, então somando ali com o fator da sua cadeira não ser regulável,
subir e descer, você pode colocar almofadas nos glúteos, por exemplo, para ficar na altura mais adequada ali. O ideal é que o seu cotovelo sempre esteja em 90 graus em relação ao tampo da mesa. Mas como eu disse, se você está adaptando, é possível você fazer de outra forma. Muito bem. Os equipamentos eletrônicos, aí tem bastante falha, né, nessa área, onde as pessoas não conseguem adequar da maneira correta. Por exemplo, o computador ou o notebook que você trabalha em casa, sendo teu ou da empresa. A altura ideal para essas telas é a borda superior no nível dos teus olhos. Se tiver mais baixo do que isso, uma regulagem da altura do teu monitor. Mas você não tem esse regulador de monitor, beleza, é tão simples de resolver isso. Uma caixa de sapato, é possível você conseguir fazer essa regulagem e adequar para você. Pode empilhar livros, existem várias formas de fazer isso. A distância da tua visão até o monitor é aproximadamente um braço esticado. É a melhor distância, para você não sobrecarregar a tua visão, e não ter uma perda ali de capacidade visual, uma acuidade visual, uma perda da acuidade visual. Então isso é bem importante. Um detalhe bem bacana assim é quando a tua cadeira, por exemplo, é muito alta, você é uma pessoa que não é de estatura baixa e você não alcança os pés. É importantíssimo que você não deixe os teus pés pendurados na cadeira. Se a tua cadeira não é regulável, se a mesa não é regulável, também existem mesas reguláveis, você pode adaptar isso também. Ou com apoio apropriado, ou, como disse, adaptar. Uma caixa, é possível utilizar para você poder descansar a sola dos pés em cima e não sobrecarregar as suas articulações do joelho, que ficam pressionadas enquanto você está sentado e com a perna pendurada. Isso interfere bastante na circulação, pode causar inchaços, entre outras coisas. Então são coisas assim simples que podem ser resolvidas dentro da tua própria casa. Voltando a falar dos eletrônicos, o mouse, o teclado, após você levar no teu notebook, por exemplo, no notebook, você não tem como fazer a digitação no próprio notebook. Então, a indicação, ergonomicamente falando, é que você tenha um teclado separado, independente, para você poder fazer a digitação próximo ao teu corpo. Senão, o teu braço vai ficar estendido e, à medida que vão passando as horas, você acaba sentindo, Você tem uma resposta do teu organismo de cansaço nos ombros, nos próprios braços. Então, é bem importante. E isso vale também para o mouse próximo de você. Você vai usar um mouse independente do teu notebook. Se você usa duas telas, é importante que essas telas estejam também na mesma altura e dispostas de forma que você consiga enxergá-las sem fazer muitos movimentos com o teu pescoço. Então você pode centralizar as duas. Existem situações que, se por acaso você utiliza uma tela mais do que a outra tela, você pode centralizar a tela que você mais utiliza e a que você utiliza menos, deixar um pouquinho mais de lado, não há problema algum. Mas o importante é que, se você usa as duas telas todo momento, é importante que elas sejam centralizadas para você reduzir bastante aquela movimentação do pescoço, da cabeça, enfim. E o teu ambiente de trabalho? Sempre é importante que ele esteja bem iluminado, de preferência arejado, silencioso, para você poder ter uma concentração, para você conseguir se concentrar no que está fazendo e ter produtividade dentro da tua casa. Importante não deixar os monitores virados para uma janela, porque o reflexo da luz do dia, por exemplo, ela interfere bastante na tela do computador. Então mude o posicionamento, deixe o teu computador de costas para uma janela.
as lâmpadas frias sempre são melhores para se trabalhar do que as quentes, aquelas amareladas. Então isso é bem importante também no teu ambiente de trabalho. Como eu disse, um lugar arejado, um lugar que tenha não muito quente, não muito calor. Então são informações assim bacanas para você poder fazer a tua adaptação. A organização do trabalho. Tente estabelecer uma rotina. Se você levantava às 7 horas para chegar às 8 na empresa, posso acordar às 7h15, 7h30, eu não vou sair? Pode, mas comece a trabalhar no teu horário normal. Tente igualar as rotinas de trabalho, como se fosse presencial, na tua casa. Igualzinho como você fazia quando ia para o teu trabalho. Respeite o horário do teu horário de trabalho. Não só o teu horário de trabalho, como também o dos outros colegas. Não é porque estão em casa que dá para ligar, falar, comunicar a todo momento. Uma das situações importantes também do trabalho home office é com relação à saúde mental. Você não ficar toda a tua carga horária, todo o teu expediente envolvido no trabalho. Faça pequenas pausas. Alongue-se, afinal você ficou sentado muito tempo. Inclusive, se estiver sentado muito tempo, de vez em quando movimente as costas, mesmo sentado. Não fique parado muito tempo na mesma posição. Isso cansa muito a musculatura. Você acaba enrijecendo a musculatura, porque existe um cansaço, e você começa a sentir dores. Então, durante essas pausas, faça alguma coisa que você goste, ou vai tomar um café. Não se abstenha do contato com seus colegas de trabalho durante o expediente. Mantenha sempre contato, socialize sempre que possível. Que por mais que seja confortável você trabalhar em casa, você está sempre sozinho, você quase não conversa. E querendo ou não, dentro da empresa você tem os colegas próximos, sempre um comentário, um bate-papo, um cafezinho junto. Então são situações como essa. Periodicamente, em função da tua exposição a telas de computador, por exemplo, ou uma determinada atividade que você esteja fazendo, pessoal no home office, normalmente tem uma relação direta com computadores, mas enfim, vamos imaginar que você tem alguma outra atividade em home office também, e usa muito a visão, pisque bastante os olhos, umedeça esses olhos, tome muita água, e mantenha uma organização de trabalho. Tá? Evite trabalhar por exemplo, de pijama. Troque de roupa. Se for o caso, por que não? Passe um perfume, como se você estivesse indo trabalhar, se você costuma usar perfume, obviamente. Ou seja, esses são alguns na verdade, mas existem várias formas de você adequar as suas condições de trabalho. Se você tem criança em casa, cuide com isso. Se tiver que nas tuas pausas dar atenção para essas crianças, vai lá, dê atenção para as crianças. E volte, porque elas vão pedir, você está ali perto, elas vão querer ficar com você. Principalmente se você for a mãe. Então, a ideia aqui desse tema, dessa conversa, é trazer algumas dicas para que você tenha uma condição mais confortável de trabalho, mas também não esquecer que existem outras pessoas no mundo, que você nesse momento está fechado, mas que você precisa manter contato com pessoas, manter a tua saúde física e emocional, né? E com certeza, isso é uma consequência, você apresentar produtividade para a empresa, porque a empresa vai querer que você mostre que você está produzindo não somente não igual, até mais do que você produziria dentro da empresa. Então, fica uma dica para você que está me ouvindo. Tudo certo? Então, agradeço mais uma vez a atenção e nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço.